o parecer do relator. O primeiro inscrito para discutir essa matéria, contrário ao parecer, é o nobre deputado Alessandro Molon, a quem eu concedo a palavra pelo prazo de 15 minutos. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares. Feito o registro desse atropelo praticado pelo governo contra a oposição para impedir que esse tema seja debatido com a devida calma e a devida profundidade, passo a tratar da solicitação para instauração de processo número 2, senhor presidente. Primeiro, registrar que trata-se da segunda solicitação para instauração de processo, depois da negativa da primeira solicitação por essa casa. Motivo de tristeza e de vergonha para todos nós. Senhor presidente, ele vai ocupar todo o tempo? Qual é a dúvida, deputado? Ah, ele está falando... Já iniciou a discussão. Ah, ok. Tá? Presidente, eu peço que Vossa Excelência reponha o meu tempo, por favor. 30 segundos ao deputado Alessandro Molon. Vossa Excelência tem a palavra, deputado Molon. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, como eu dizia, a primeira solicitação para instauração de processo foi rejeitada por essa casa. Decisão essa que provocou indignação e, eu diria mesmo, revolta na população brasileira, que hoje apoia ainda mais do que na votação anterior a aprovação da instauração de processo contra Michel Temer e seus comparsas nos crimes que vem praticando contra o país há muitos anos. Essa será, portanto, senhor presidente, a oportunidade para esta casa se reencontrar com o povo brasileiro. 97% do povo brasileiro não desejam ter mais Michel Temer como seu presidente, não apoiam o governo. A maioria absoluta, escancarada da população brasileira, quer que esta casa aprove a instauração de processo, quer que Temer responda por seus crimes perante a justiça, como qualquer brasileiro que eventualmente praticar algum crime deve responder perante a justiça pelos crimes praticados. O crime anterior, crime de corrupção passiva, a solicitação foi rejeitada. Esse crime, aliás, esses crimes, dois crimes, os crimes de organização criminosa e de obstrução da justiça. A denúncia é bastante fundamentada, traz inúmeras provas, não indícios, provas do envolvimento de Temer, mas também de Moreira e de Padilha, outros acusados nessa denúncia, do seu envolvimento na prática desses crimes. E eu vou tratar dessas provas durante a minha fala, senhor presidente. Mas a denúncia mostra que, desde 2006, 7 membros do PMDB da Câmara procuraram ocupar cargos para arrecadar propina. Segundo a denúncia, pelo menos 587 milhões de reais foram para os bolsos desses criminosos, gerando prejuízos de bilhões de reais para o país. As vantagens indevidas obtidas por esses, comprovadas, de cerca de 600 milhões. Os prejuízos para o país, de bilhões de reais. Uma organização criminosa, portanto, composta por mais de 4 membros, são 7, que, com vontade livre e consciente, de forma estável, profissionalizada, pré-ordenada, com estrutura definida e repartição de tarefas, se uniram para cometer inúmeros delitos contra a administração pública, inclusive contra esta casa, inclusive contra a Câmara dos Deputados, porque usaram dos seus mandatos para vender legislação, para vender vantagens indevidas em legislação que atendessem a grandes grupos econômicos brasileiros. Uma organização criminosa de caráter transnacional, que chegou ao ponto de usar os mais diversos mecanismos
de ocultação e dissimulação de valores ilícitos, doleiros, remessas de recursos para o exterior, contratos fraudulentos, valores entregues em espécie, propina disfarçada de doação eleitoral e assim por diante. Só que essa quadrilha, essa organização criminosa constituída em 2006, ela, quando assume a presidência da República, com Temer, em 2016, ela não para de praticar crimes. Ao contrário, ela passa a usar a presidência da República para continuar praticando os mesmos crimes. Os crimes, portanto, se agravam, porque o chefe dessa organização criminosa assume o mais alto cargo da República Federativa do Brasil e passa a usar este cargo para praticar crimes contra o povo brasileiro. Qual é o interesse em comum dos membros dessa organização criminosa? Obter, a partir de negócios disponíveis no âmbito dos entes e órgãos da administração pública federal, direta e indireta, e do Congresso Nacional, desta Casa, o máximo de vantagem econômica indevida para si e para outrem, independentemente de tais negócios atenderem ou não o interesse público. Portanto, é se usar dos cargos públicos e do Estado brasileiro para roubar. E continuaram fazendo isso quando o Temer chega na presidência da República, e a prova disso são os diálogos gravados, inclusive por um dos delatores que conversou com o presidente da República. O relator desse caso, aqui na Comissão de Constituição e Justiça, e as defesas dos 3 acusados, dão a entender que trata-se de uma espécie de criminalização da política, porque há na denúncia uma série de menções à indicação de políticos para ocupação de cargos. Eu quero citar um trecho da denúncia, presidente, que desmente cabalmente essa tese. Diz o Procurador-Geral da República: não há ilicitude na construção de alianças e na divisão de poder. A ilicitude é no fato de eles terem utilizado como instrumento para o desenvolvimento de diversas ações criminosas os partidos políticos que integravam e que integram, bem como seus mandatos políticos e cargos públicos ocupados. Nesse sentido, frise-se: o ilícito não está na constituição de alianças políticas, mas sim no uso delas como ferramenta para arrecadar propina, a partir de negócios firmados no âmbito desses cargos. Desde o início das negociações, a respeito dos cargos que poderiam ser ocupados por eles, ou pessoas por eles indicadas, o propósito motor dos ajustes foi obter cargos que lhes permitissem administrar orçamentos e ou interesses economicamente relevantes, de forma a lhes possibilitar desenvolver no âmbito dos órgãos públicos, de empresas públicas e sociedades de economia mista, um sistema de arrecadação de propina. Portanto, aqui não há criminalização da política. Quem criminaliza a política é quem usa a política para praticar crimes. Aqui não há uma acusação sobre alianças ou divisão de poder. Aqui é uma acusação de usar-se isso para roubar. E isso é crime mesmo, presidente. Isso não é política, isso é crime através da política. E onde fizeram isso? Na Petrobras, em Furnas, no Ministério da Integração Nacional, aliás, escolhido pelo tamanho do seu orçamento, como consta da denúncia. Na Caixa Econômica Federal, através do FI-FGTS, nas palavras de um dos delatores, um mini BNDES. Na Secretaria de Aviação Civil, no Ministério da Agricultura e aqui na Câmara dos Deputados, usaram mandatos parlamentares para vender legislação, para vender favores. E essa propina arrecadada variava de 3% a 4%.
Os casos são vários, a descrição é detalhista, disse quanto cada um arrecadou, e Michel Temer participava da distribuição da propina arrecadada por todos ou quase todos os membros da organização criminosa. E isso consta também da denúncia. Portanto, aqui não há que se falar em criminalização da política. Há que se falar, sim, em uso da política para a prática de crimes. As provas são muitas. Não apenas delações. Alguns aqui falaram que o delator está preso. É verdade, mas nós sabemos que, muitas vezes, para saber como uma quadrilha funciona, é preciso que um dos membros da quadrilha conte como funcionava o esquema. E é disso que se trata. Não apenas Joesley, mas também Funaro e outros vários. São muitas as delações que constam da denúncia. Mas não são apenas delações. São mensagens de texto mandadas por celular. São telefonemas. São extratos bancários, comprovantes de depósito, fotos, filmes, gravações, testemunhos, todo tipo de prova. Me parece aqui que não há nenhum tipo de prova que tenha ficado de fora dessa denúncia. Eu fiquei pensando se havia algum tipo de prova, material que não constasse da denúncia. Não consigo me lembrar. Todo tipo de prova consta da denúncia, para mostrar que, de fato, trata-se de uma organização criminosa que continua praticando crimes. E Temer é o chefe dessa organização criminosa. E exemplo disso é o episódio da cabeceira da mesa, relatado por um dos funcionários da Odebrecht, quando se reúne com Michel Temer e ele bota de um lado Henrique Eduardo Alves, de outro lado Eduardo Cunha, e quando perguntado como ele faria para lidar com a futura presidente da República, ainda não eleita, ele disse: eu não me preocupo, esses rapazes aqui vão resolver tudo para mim. E faz um sinal como se fosse fazê-la sentar no colo dele, graças à ação dos seus capangas no parlamento, como insinuava naquela ocasião. Ele é tratado com certo temor reverencial por Eduardo Cunha, que, segundo Lúcio Funaro, atuava no varejo, porque Temer atuava no atacado, vendendo jabutis. Aliás, o primeiro a fazer isso, segundo a denúncia aqui na casa, teria sido Eliseu Padilha. O segundo, Eduardo Cunha, o teria substituído, por ser mais competente, talvez, no mau sentido da palavra. Moreira teria sido o primeiro a fazer uso da Caixa para arrecadar propina graças ao FI e FGTS, depois teria sido substituído por Fábio Cleto, indicado de Cunha, também por uma questão de competência. Há provas da entrega de valores. A entrega do valor para o Coronel Lima, indicado por Temer. Portanto, são muitas as provas de que uma organização criminosa bem arquitetada funcionava e funciona para praticar crimes contra a administração pública e contra o Congresso Nacional. Mas não são apenas esses crimes. Também o crime de obstrução da justiça. O pacto de silêncio com Cunha e Funaro, confessado por Funaro, os pagamentos feitos, o monitoramento de Funaro e de sua família por Gedel e Padilha, o incentivo a que isso se mantivesse lá no porão do Jaburu, tem que manter isso, viu? Está dando alpiste para os passarinhos ficarem tranquilos na gaiola, relatado também por um dos delatores. A ação controlada que provou a entrega dos recursos para a família de Funaro, a delação de Joesley e o monitoramento feito por Gedel. Não bastasse tudo isso, o governo continua praticando crimes contra o país e usando o recurso público para tentar frustrar o interesse público. Tentando usar emendas parlamentares, usando agora uma portaria que acaba com o combate ao trabalho escravo em troca de supostos votos aqui na Câmara para evitar que a denúncia seja aprovada. Que vergonha, presidente! Que nojo desse tipo de ação, colocando a vida de brasileiros em risco, que vão ser escravizados para tentar se salvar da justiça. Hoje mesmo, presidente, estou entrando com um requerimento de convocação do ministro de Trabalho por essa comissão para que venha explicar essa portaria aqui, e entrei com um projeto de decreto legislativo para assustar os efeitos da portaria vexaminosa de Michel Temer. E, por fim, uma carta cínica
presidente da República divulga uma carta para parlamentares que transborda cinismo, como se fosse vítima de uma conspiração de todos, presidente. Uma conspiração de quem praticou crimes com ele e decidiu confessá-los. Uma conspiração de investigadores da Polícia Federal, do Ministério Público. Será que todos estão sob suspeita? E Temer é vítima? Quem é que acredita nisso, presidente? Quem acredita nisso? Quem pode acreditar nisso? O presidente da República, além de tudo, trata o povo brasileiro como idiota. Essa casa há de ser altiva e há de se reencontrar com o povo brasileiro, dizendo que não cai nas armadilhas, que não troca o seu voto por nenhum favor ou vantagem, que vai permitir que essa denúncia prossiga no Supremo, para que quem praticou crimes tenha que responder por eles perante a justiça, como qualquer cidadão brasileiro. Por essa razão, votemos não ao parecer do relator, que é pelo não prosseguimento da denúncia, votemos a favor do prosseguimento da denúncia, para que seja instaurado o processo e Temer e os demais criminosos respondam pelos seus crimes perante o Supremo Tribunal Federal. Obrigado, presidente. Agradeço, Vossa Excelência. Próximo inscrito, o deputado Pedro Fernandes.